A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo compartilhando uma palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3, alguns versículos. O versículo 2 diz assim: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu estava vendo algumas publicações na internet, vendo algumas falas, algumas postagens, algumas atitudes do povo que se chama pelo nome de Deus, se chama pelo nome de cristãos. E me espanta algumas coisas, mesmo vendo a situação que está, a situação caótica que está o nosso país, as pessoas ainda insistem, os cristãos que conhecem a palavra, ainda insistem em querer a Deus, em olhar para Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que é só eu ir ali e dobrar só um pouquinho o meu joelho e falar assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu preciso daquilo. E eu fiquei observando essa situação, não que nós não precisamos de coisas aqui, né? Não que a gente não precise de dinheiro, não precise de um bom emprego, de uma casa ou de um carro para se locomover. Não estou falando isso, seria hipocrisia da minha parte dizer isso. Porém, eu estou vendo que isso tem sido a prioridade de muitos cristãos. Isso tem sido a prioridade do povo de Deus. E não é isso que a Bíblia nos recomenda, porque em primeiro lugar tem que estar o reino, né? E olhando toda essa situação, eu fiquei, meu Deus, como é que pode, vendo a situação caótica que está nosso país, o mundo inteiro, ainda se preocupar com coisas terrenas, essas coisas que vão se acabar, essas coisas que são corruptíveis, coisas que vai passar, não são eternas, né? Nosso lugar não é aqui. A Bíblia fala que somos forasteiros, estrangeiros. Isso significa que esse lugar não é nosso. E a gente não tem que se adaptar, nem se moldar às coisas daqui. A gente não tem que se parecer com as coisas daqui, com os costumes daqui. Nós temos que parecer com aquele lugar que somos, ou seja, o céu. Nosso lugar é lá e a gente tem que parecer com o reino. A gente tem que andar em santidade, a gente tem que priorizar o nosso lugar no reino, não aqui. E vendo essa palavra, eu fiquei pensando assim, será que essa palavra compartilhada, chamando o povo ao arrependimento dos seus pecados, a produzir bons frutos, como a palavra diz, a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Assim somos nós, né? Nós somos as árvores e temos que dar bons frutos. E a partir do momento que nosso foco, nossa prioridade está nas coisas terrenas, a gente acaba não produzindo bons frutos, porque a gente se alimenta de coisas terrenas. Nosso coração se enche de coisas dessa terra, nossa mente se enche de coisas dessa terra e vai ficando vazia de Deus. Então não tem como produzir bons frutos dessa maneira. E sendo assim, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E não é isso que queremos para as nossas vidas, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, eu analisando essa palavra, eu me fiz a pergunta, será que essa palavra compartilhada, né, a palavra de arrependimento, de chamar a pessoa para olhar para os seus pecados, se arrepender e se voltar para Deus, será que essa palavra tem tantas curtidas, compartilhamentos e comentários dizendo amém, né, como aquelas que pessoas muitas vezes postam, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar marido, seja lá o que for, qualquer tipo de coisa dessa terra. Esse tipo de compartilhamento, de postagem, tem milhões de curtidas, tem milhares de comentários dizendo amém, eu creio, eu creio. E isso só mostra
o quão presas as coisas terrenas os cristãos estão. Não estão focados, não estão com os olhos fitados no céu, né? A gente não está com a salvação, com a eternidade gravada, cravada no nosso coração e nos nossos olhos. E é assim que deveríamos estar, né? E eu fiquei pensando, falei, Senhor, e tem bastante gente que consegue o que quer aqui na terra. E Deus me levou a palavra que se encontra em Salmos 106. Vou ler apenas os versos 14 e 15, que diz assim: Mas deixaram-se levar por seus desejos no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes atendeu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Aqui está falando sobre o tempo que o povo ficou no deserto, depois de ser liberto do Egito, né? Da escravidão, do cativeiro no Egito. E a gente, conhecendo a Bíblia, lendo essa história, nós sabemos que eles murmuravam, que eles reclamavam de tudo e sempre pedia mais a Deus, né? E a gente pensa o que? Deus não vai dar, eles não merecem. Mas a gente vê que Deus deu. Eles pediram carne, Deus deu. Eles pediram água, Deus deu. Eles pediram pão, Deus deu. Eles pediram sombra para aliviar o calor, Deus deu. Eles pediram calor para aliviar o frio, Deus deu, né? E Deus sempre concedendo os desejos deles ali no deserto. Só que a Bíblia fala que o Senhor concedeu, mas enviou magreza às vossas almas. Isso significa que por dentro eles não estavam mais produzindo frutos bons ao Senhor. Porque eles sempre estavam reclamando, sempre estavam pedindo mais. Eles tiraram os olhos, tiraram o foco e esqueceram, como diz aqui, porém cedo se esqueceram das suas obras. Aquele povo se esqueceu da maior obra que Deus tinha feito na vida deles, que foi de libertação. Que foi tirar do cativeiro, foi tirar da escravidão, que eles ficaram tantos anos pedindo por isso. E Deus libertou, Deus tirou eles daquele lugar. E eles cedo, como a palavra diz, cedo se esqueceram daquilo, do que Deus fez. E começaram a olhar para as necessidades físicas, as pequenas necessidades, que obviamente Deus ia suprir. Mas o povo não parava de reclamar, não parava de pedir mais. Olhando só por ali agora, esquecendo do que Deus já tinha feito. E se esquecendo que eles estavam caminhando para uma terra prometida, que não ia faltar. Era uma terra que manava leite e mel, não ia faltar pão, não ia faltar carne, não ia faltar alimento. Só que eles permaneceram e esqueceram do que Deus já fez e esqueceram da promessa que Deus tinha feito. E se prenderam no ali, no agora, no momento e passaram a reclamar sem olhar para o Senhor. Só que Deus ainda assim concedeu tudo que eles pediram. Só que se a gente for ver, de todo aquele povo, de tantos anos, tantas gerações, apenas 2 entraram na terra prometida. Quantos não entraram, né? E isso nos mostra, e me vem a passagem que fala de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Então, de que me vale o Senhor me abençoar com riquezas aqui na terra, que Ele pode fazer isso sim, só que esse não é a prioridade do Senhor. O Senhor não prioriza isso. Ele nunca vai nos desamparar, mas Ele não prioriza nos enriquecer, não prioriza nos dar carro, nos dar casa. Óbvio que Ele supre as nossas necessidades, só que o Senhor tem a visão de nos preparar para estar com Ele, não para ficar nessa terra, né? E a gente prioriza as coisas materiais, a gente prioriza dinheiro, a gente prioriza cargos, a gente prioriza poder aqui, reconhecimento do homem, a gente prioriza status, aparências, muitas coisas que, se eu for relacionar aqui, vamos gastar bastante tempo do vídeo. Mas o Senhor não prioriza isso. Porém, às vezes Ele pode conceder para você ver até onde você pode ir. Será que todo o dinheiro, será que um marido, uma esposa boa, será que um super emprego, um cargo na igreja, ou ser reconhecido como cantor, como pregador, como pastor, será que isso vai te dar a salvação que você precisa? Com certeza não, porque a salvação está exclusivamente em Cristo Jesus. E nós devemos nos lembrar disso. Precisamos sim, temos todas as necessidades, como carne, temos. Só que a Bíblia diz que o Senhor já sabe que temos essas necessidades. E na mesma passagem que é lá em Mateus 6, fala que o Senhor conhece, sabe que temos essas necessidades de nos vestir, de se alimentar, né, de viver bem.
O Senhor conhece as nossas necessidades, só que lá diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você tem que. A única coisa que o Senhor nos pede é para que estejamos focados em trabalhar para o reino avançar. Em que estejamos focados em ir para o reino. Nos tesouros que a gente tem que ajuntar lá e não aqui. Então que a gente possa retornar ao evangelho, né? Estamos vivendo em tempo caótico, né? Em tempos de destruição. Cada dia eu tenho mais certeza que é os últimos dias da igreja na terra. E não é mais tempo de eu ficar pregando, de nós ficarmos pregando, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer, e Deus vai fazer e acontecer. Não que ele não tenha poder para isso. Só que a principal obra do Senhor é nos salvar, é nos libertar. Essa é a obra do Senhor, esse é o plano do Senhor. Não é nos dar riquezas para ficarmos presos aqui. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e mais a gente fica preso nas coisas aqui dessa terra. Então, não que você não peça a Deus uma situação melhor aqui na terra, mas não priorize isso. Que isso seja uma das últimas coisas a você apresentar em suas orações. Que isso seja uma das últimas coisas que você queira ouvir numa pregação. Queira ouvir a verdade, queira ouvir a palavra, a essência da palavra de Deus, porque é isso que te liberta, é isso que me liberta, é isso que nos aproxima do autor desse livro, do autor e consumador da nossa fé, que é a base de tudo, né? Então que a gente possa buscar mais conhecer quem é Deus e não querer saber apenas o que ele faz ou pode fazer, né? Vamos buscar a palavra do Senhor, vamos buscar pregações, vamos buscar em oração como se aproximar dele e saber quem ele é, não o que ele faz. Porque ele tem todo o poder para fazer todo tipo de coisa que nós pedirmos, mas ele não vai fazer aquilo que vai nos afastar dele. Então que a gente possa ter sabedoria até mesmo nas nossas orações e que a gente possa voltar ao evangelho, porque está chegando o tempo de se cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E a gente tem que parar de brincar com a nossa salvação, porque é um assunto muito sério. Aonde você quer passar a eternidade? É uma pergunta que eu te faço. E que você no seu interior venha analisar toda a sua vida e responder se as suas atitudes, as suas prioridades, aquilo que você tem dado importância, está te levando para que lugar na eternidade. Pense nisso, medite mais sobre a palavra. E eu agradeço desde já aos irmãos que gostarem desse vídeo, que souberem que alguém precisa ouvir essa palavra, compartilhe em nome de Jesus. Deus os abençoe.